Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos estejam bem. Bom, gente, estou de volta. Estou de volta aqui para mais uma videoaula aqui de biologia e também aqui no nosso canal Estudo Fácil. Então, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Henrique aqui quem vos fala, mas também antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, né? Clica ali no sininho bonitinho e também compartilhe com seus amigos para que eles também venham estudar com a gente. Beleza aí, meu povo? Tranquilo? Como é que vocês estão? Espero que bem, hein? Bom, hoje nós vamos ter uma aulinha de biologia do setor B de biologia. E aí o tema da aula de hoje é ciclos reprodutivos. Este tema está nas aulas 11 e 12 da apostila de número 5 do Sistema Ângulo de Ensino. Tá bom? Pode ser que seja um tema um pouquinho trabalhoso para muitos, tá bom? Mas ó, fica tranquilo que vai dar tudo certo, como está aqui neste GIF bem legal, tá bom? Então, ó, só para avisar vocês, teremos esta aula de ciclos reprodutivos e a próxima nós vamos falar de briófitas e pteridófitas, tá bom? Os dois primeiros grupos vegetais. Beleza aí, meu povo? Tranquilo, ó. Então, bora para aula? Todo mundo pronto aí? Sucessinho? Sucessinho, gostei dessa palavra. Então, antes de tudo, solte a nossa vinheta. Aê, a nossa vinheta que bonita! Bom, gente, como sempre, aviso de um formulário. Bom, como sempre, então, formulário de revisão com 6 exercícios. Eu acho que não são 6, tá? Isso aqui eu acho que eu coloquei até errado essa quantidade. Não são 6, tá bom? Porque pelo que eu tô lembrando aqui, acho que não eram 6, mas tudo bem. O tema é o da aula de hoje, né? Ciclos reprodutivos, questões objetivas e discursivas, tá bom? Para treinar. Ah, Henrique, onde é que vai estar o link? Bom, como sempre, na descrição do vídeo e no Linktree, tá bom? Já está lá. E a coisa no formulário por meio do feedback da resposta. Tá bom? Tranquilo aí, meu povo, beleza? Então, ó, depois corre lá para fazer, tá bom? Então, bora para aula. E lá vamos nós. Então, bora lá. Bom, gente, eu ainda não passei o slide, tá? Não é que travou, não. Antes de começar, como a gente vai falar de ciclos reprodutivos, tem a ver com divisão celular. Então, eu falei, bom, como eu não fiz aula de divisão celular, mitose e meiose, eu decidi trazer aqui uma parte pequena e assim passar bem rapidinho por essa parte de mitose e meiose, que é então o que veremos aqui. Uma diferença entre mitose e meiose, e vou também passar pelos dois ciclos de divisão celular, tá bom? Então, preparei uma tabelinha bonitinha aqui pra gente para nos auxiliar nisso. Bom, temos a mitose e temos a meiose. Falando primeiramente da mitose, tá bom? Ela é realizada por qualquer célula, tá bom? Por qualquer ploidia. Ploidia é igual ao número de cromossomos, tá bom? O que caracteriza a mitose? Uma duplicação cromossômica e uma separação de cromátides e uma divisão celular. Por isso que eu até deixei em negrito, é uma e uma, tá bom? É uma duplicação, separou e divisão, beleza. E aí, o que ela produz isso? O que ela produz no final? Duas células geneticamente, cromossomicamente idênticas entre si e em relação a que se dividiu. Ou seja, nós temos aqui uma célula que se divide em duas iguais, tá bom? Então, se aqui eu tenho 4, por exemplo, aqui eu tenho 4 cromossomos, aqui também tenho 4, tá? A meiose, no caso, ela é realizada apenas pelas células que possuem cromossomos homólogos, tá bom? O que caracteriza a meiose? Uma duplicação, duas separações e duas divisões celulares. Olha aqui, qual a diferença da mitose e meiose? Na meiose você tem duas separações de cromátides e duas divisões celulares. Em ambas, o que é comum é apenas uma duplicação celular, tá bom? E o que ela vai produzir no final? 4 células com a metade do número de cromossomos da célula parental, tá bom? Pode haver crossing over e recombinação genética ou gênica, tá bom? Que isso vai fazer com que tenha variabilidade genética. Falou em meiose, já pensa na hora em variabilidade,
tá bom? Por conta dessa recombinação genética e do crossing over, você pode ter essa recombinação entre genes, tá bom? Beleza? Então, ó, passando aqui, essa imagem aqui ela mostra, ó, então, por exemplo, eu tenho uma célula se duplicou. Ó, se duplicou aqui, cromossomos homólogos duplicados. Se fizer mitose, separa as cromátides, como está aqui, e faz, ó, duas células geneticamente iguais à inicial. E se fizer meiose, vai separar os cromossomos homólogos e depois as cromátides, tá bom? Como está aqui. Nesta imagem também trouxe, ó, no caso, ó, mitose, cromossomos homólogos, duplicou, separou cromátides, células iguais à célula-mãe. Meiose, duplicou, separou cromossomos homólogos, separou cromátides irmãs. E aí forma células diferentes aparental, tá bom? Então isso que também é importante. Aqui também é a mesma imagem. Assim, tá tudo dizendo quase a mesma coisa. Aí, que você tem problema de colocar assim? Não, é porque são várias imagens que são legais se a gente trabalhar e conhecer, né? Então, por exemplo, eu tenho um período da intérfase, que é quando o cromossomo vai duplicar, tá bom? É dividido em 3 períodos, G1, S e G2. Então, nós temos um cromossomos homólogos 2N, duplicou. Se fizer mitose, separar as cromátides irmãs, né? Digamos lá, os bracinhos, ó, separou aqui, separou aqui. Duas células iguais à primeira. Se fizer meiose, separa os cromossomos homólogos primeiro, então o azul vai para um lado, cinza para o outro, e depois separa as cromátides irmãs, tá bom? E aí será vai ter desculpa, o resultado das células terá metade dos cromossomos da inicial, tá bom? Então aqui nós tínhamos 2 cromossomos, logo aqui teríamos que ter 1, tá bom? E agora então falando especificamente da mitose. Vamos começar a falar sobre ela. Ainda não entrei nos ciclos reprodutivos, tá bom? Então, eu tenho este processo aqui. Este esquema representa muito bem. Então, nós temos aqui um período de intérfase, ó, G1, S e G2. Então, neste período aqui, os cromossomos vão se duplicar e depois que vai ocorrer a divisão mitótica, tá bom? Então, este daqui é o ciclo aqui no gráfico. Então, aqui, ó, G1 duplica no S e depois divide na mitose. Então, no final da intérfase, que é no final todo este período aqui, G1, S e G2, o que nós vamos ter? Deixa eu até pegar o laser aqui. Final da intérfase, então, ó, tudo bagunçado, os centrosomos aqui com 2 centríolos, o núcleo ainda aqui e o DNA já está duplicado. Primeira fase da mitose, prófase, seguindo aqui este raciocínio, prófase. O que vai acontecer? O nucleolo já vai começar a desaparecer, tá bom? Este fuso mitótico produzido por estes centrômeros, centríolos, né? Os centrosomos aqui, vai começar a se formar e começar a andar pela célula, ficando cada um numa extremidade, tá? E os cromossomos já começam a se condensar, tá bom? Aqui tá tudo bagunçado e aqui já começa a se condensar. Depois chega a metáfase. Metáfase significa meio, ou seja, os cromossomos estão alinhados no meio da célula. Os centrossomos estão cada um numa ponta, para o quê? Para na anáfase cada um puxar o quê? As cromátides irmãs. Então puxa as cromátides irmãs, chegando na telófase, tendo as células geneticamente iguais à parental. E aí terá o quê? No final da telófase, duas células geneticamente iguais à que deu origem, a célula-mãe, tá bom? E aí ocorre o processo de citocinese, tá bom? Que é essa divisão, esse rompimento, digamos assim, o corte ali da célula, e aí divide ela em duas, tá bom? É basicamente isso, tá bom? Assim, passando bem por cima, não tô assim aprofundando tanto, mas assim, é mais para dar uma base para vocês, tá bom? Para quem precisava relembrar, eu acho que isso é bem importante para a gente estudar os ciclos reprodutivos e os tipos de meiose também. Bom, já que eu falei em meiose, vamos falar dela agora, da nossa querida meiose. Bom, gente, o que eu falei para vocês? Pensou em meiose? Pense em quê? Variabilidade genética. Este daqui é o ciclo da meiose, tá bom? E aí nós temos o quê? Este gráfico. Então, ó, por exemplo, duplicou aqui no S, G2. Dividiu uma vez, vai dividir outra vez.
tá bom? Em outra vez, então divide duas vezes. Depois que dividiu a primeira, não vai duplicar de novo, vai apenas dividir, tá bom? Então nós temos aqui, essa daqui é a prófase 1. Por que 1? Porque nós temos duas meioses, a meiose 1 e a meiose 2. Esta imagem representa a prófase 1. E estes nomes aqui, a gente precisa decorar esses nomes? Não, aqui essa imagem que eu peguei tinha esses nomes, tá bom? Mas aqui só está citando. Então nós temos, ó, tudo bagunçado, mas eles já estão duplicados, tá bom? E eles vão começar a ficar tudo bonitinho, ó, os centrômeros vão começar a vir. Não é centrômeros, são centríolos, tá bom? Desculpa aí. Vou começar a vir aqui para a célula para ficar bem aqui nas extremidades, tá bom? Na prófase 1 pode ocorrer o crossing over. Henrique, o que seria o crossing over? Esta palavra tão chique. Então, por exemplo, se eu tenho um cromossomo aqui, nossa, faz tempo que eu não faço um cromossomo, gente, desculpa. E aí eu tenho um outro cromossomo aqui. Eu não lembro como é que faz, gente, desculpa, tô perdidaço, mas tudo bem. O que vai acontecer? Eles vão se emparelhar e vão trocar partes aqui, ó. Então aqui vai ficar azul e aqui vai ficar vermelho. Aqui vai ficar vermelho. Ou seja, isso daí faz com que gere variabilidade genética. Isso acontece aonde? Na prófase 1. Tá bom? Então por isso que é bem importante isso. Beleza? E aí nós passamos para a prófase, vamos para a metáfase. Metáfase, mesma coisa. Os cromossomos homólogos, tá? Eles vão estar no meio da célula. Ó, dá até para perceber o crossing over aqui, ó. Ah, é obrigatório fazer o crossing over? Não, não é. Tá bom? Então eles trocaram partes aqui, ó, dos cromossomos. Tá bom? E aí as fibras de fuso vão começar a puxar isso e vai chegar na anáfase 1. Então, ó, a segregação independente dos cromossomos homólogos, que promove variabilidade genética também. Tá bom? E aí separa os cromossomos homólogos que estão duplicados. Na telófase, divisão, a citocinese centrípeta formou os núcleos. Telófase 1. Prófase 2 agora, vai ser uma fase idêntica à mitose, tá? Não vai ocorrer duplicação do DNA, tá? E aí o que vai acontecer? Porque o cromossomo já está duplicado, tá? Então nós temos na metáfase 2 alinhamento deles na região do meio da célula, tá bom? Então já são cromossomos não homólogos que estão pareados lado a lado na placa equatorial. Pareados, aí vai chegar na anáfase 2 e vai separar o quê? As cromátides irmãs. Na telófase 2, aí vai gerar 4 células com a metade dos cromossomos da célula original. Tá bom? Olha lá, tranquilo, né? É bastante coisa, eu sei, gente, não é fácil, mas também não é uma coisa cabeluda, tá bom? Então, pegar passo a passo, tá bom? Por que aqui já não tem cromossomo homólogo? Porque foi um cromossomo homólogo, né, para cada canto, para cada célula, tá bom? E aí, com base nisso, eu pensei, pô, vou fazer uma ficha disso. E aí tem uma ficha para aqueles que quiserem treinar, tá bom? Então, tá, aqui só uma parte dos exercícios, tá? Acho que vai até o 8, se eu não me engano. E aqui o gabarito claramente vai até o 8, tá bom? Mas assim, para aqueles que quiserem treinar essa parte de mitose e meiose, eu recomendo, tá bom? Porque isso é um assunto recorrente nos vestibulares, tá bom? Então pega, vai lá, o link também estará aqui na descrição e no Linktree, mesma coisa de sempre, tá bom? Tranquilo? E agora sim eu entro propriamente dito aos ciclos reprodutivos e começo com a meiose gamética. Meiose gamética tem a ver com gameta, tá bom? Ou seja, vai ser uma divisão celular para produzir gametas, como está nesse ciclo aqui. Ou seja, nós temos quem é que realiza este processo primeiramente? Algumas algas e os animais. Então nós realizamos este processo. Então nós somos um organismo diploide que vai realizar o que? Meiose, aqui está errado, tá bom? Vai realizar meiose e vão produzir os gametas haploides, tá bom? Aqui é meiose, está errado. Então o organismo 2N, por meiose, produz gametas com a metade do cromossomo, N. Faz a fecundação formando o zigoto ou célula ovo, que é 2N. E aí por mitose, ou seja, uma célula divide em duas iguais,
forma novamente o organismo diploide. Tá bom? Como está aqui, tudo bonitinho, esquematizado. Como, por exemplo, aqui neste ciclo, isso aqui é o nosso ciclo. Então, nós temos aqui uma mulher, por meiose, produz o óvulo, e o homem, por meiose, produz o espermatozoide, ambos com 23 cromossomos. Por que 23? Porque nós, humanos, temos quantos? 46 cromossomos. Tá bom? Eles vão fazer o quê? A fecundação. Formou o zigoto 2N46. Por mitose, forma um novo indivíduo, e por mitose, assim vai crescendo e evoluindo. Tá bom? Então, a meiose aqui é para a produção de gameta. Tá bom? Tranquilo aí? Gente, de boas, essa aqui é bem tranquilo. E aí nós chegamos na meiose zigótica, tá bom? Que é representado por este ciclo aqui. Corre aqui. Quem faz este processo? Algumas algas e fungos, tá bom? Só que a diferença é que estes aqui são organismos haploides. Haploide é célula N, diploide 2N. Então, o organismo haploide, por mitose, vai produzir gameta, tá bom? Como está aqui. Eles vão produzir os gametas haploides. Realizam a fecundação, forma o zigoto, tá bom? E este zigoto, por meiose, porque como o zigoto é 2N, então vai ocorrer uma meiose zigótica realizada pelo zigoto para ficar no organismo haploide novamente. Tá bom? Então é um ciclo. Cara, você não vai ficar... O zigoto sofreu mitose e vai formar o organismo 2N? Não, porque o organismo primordial já era N. Tá bom? Por isso que ele realizou meiose zigótica. Tá bom? E também tem algumas algas, assim, só fazendo um comentário que eu esqueci de colocar nos slides, que podem fazer reprodução assexuada com esporos, né? Então, elas vão produzir esporos, esses esporos vão germinar na terra, por mitose, cresce, se desenvolve, voltando a ter um organismo N. Tá bom? Então, lá não tem meiose, apenas mitose. Tá bom? E aqui um outro ciclo, então nós temos, ó, por exemplo, organismos adultos haploides, eles vão se unir, ó, vai ter uma fusão de núcleo, formou o zigoto, por meiose, volta a ter organismos jovens haploides. Tá bom? Tranquilo, né, meu povo? É que é bastante nome, por isso que às vezes pode ser até um pouco complicado. Por isso que eu aconselho, pega o meu formulário e faz, tá bom? Porque lá vai ajudar bastante nisso, beleza? E aí eu tenho, para finalizar, a meiose espórica, que na minha opinião é mais importante, tá bom? Por que que é a mais importante? Ela é este ciclo aqui, até um pouquinho maior, né? Quem faz? Algumas algas e todos os vegetais, tá bom? Então falou de planta, tal, meiose espórica. O que vai acontecer? Um organismo, diploide, que a gente chama de esporófito, tá? O esporófito vai realizar meiose para produzir esporos. Sempre lembre, esporos são células haploides, células N. Então, o esporófito é um cara que vai produzir esporos por meiose, produzir os esporos N, que eles vão, por mitose, formar o que? O gametófito. Gametófito N haploide. Por mitose, produz os gametas fazem a fecundação, formando o zigoto, que por mitose gera novamente o esporófito. Tá bom? Que só faltou completar, mas dá para entender. Ó. Como está aqui, ó, por exemplo. Nós temos aqui o esporófito, produziu os esporos haploides, produziu os esporos. Esses esporos, ó, por mitose, formam um gametófito. O gametófito produz os gametas, realizam a fecundação, formou o zigoto. Por mitose, formou novamente o esporófito. Tá bom? E assim é um ciclo. Tá bom? Então, lembrando aqui rapidamente. Isso daí são reproduções sexuadas. Por quê? Porque envolvem gametas. Tá? Então, nós temos aqui tanto a meiose quanto a reprodução sexuada geram variabilidade nas espécies. Tá bom? Pelo fenômeno, né, no caso a meiose, da permutação, crossing over, e a segregação independente dos homólogos. Tá bom? A reprodução sexuada também é importante na geração da variabilidade nas populações. Por qual motivo disso? Por conta que eles combinam genes de dois gametas diferentes, tá bom? E também isso daí causa uma adaptação até um pouco melhor de certos indivíduos na natureza, tá bom? E aí, para finalizar, eu trouxe este quadro que é super importante.
tipos de ciclo de vida, classificação dos ciclos, enfim. Tá bom, Henrique? Por que isso? Porque às vezes cai no enunciado isso, e aí você se confunde, porque você pode nunca ter ouvido esse nome. Se eu tenho, por exemplo, um ciclo com alternância de geração de organismo haploide e diploide, é o caso de quem? Opa! Na meiose espórica, porque ele é um ciclo com alternância de geração ou com metagênese. Por qual motivo? Ele fica com o organismo diploide e haploide, ele vai alternando as fases, tá? Então, se eu tenho este ciclo, eu posso chamar ele de ciclo diplobionte. E se eu tenho sem alternância de geração, tá? O ciclo aplobionte. E aí eu divido ele em aplobionte aplonte, apresenta somente organismos haploides, que no caso é a zigótica, né, que vai apresentar organismos haploides. E eu tenho também o aplobionte diplonte, que vai apresentar apenas organismos diploides, que é o caso da meiose gamética, organismo diploide. Tá bom? Gente, tranquilo por aí, é bastante coisa, eu sei, mas a gente pega o jeito, tá bom? É pegar, estudar, entender o ciclo e fazer o ciclo várias vezes para você ficar craque, tá bom? E, gente, assim encerro mais uma videoaula aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueça do formulário, link na descrição e a ficha de mitose e meiose, tá bom? Gente, muito obrigado, um grande abraço e vejo vocês nas próximas aulas.